Ó Senhor Jesus, nessa noite nós queremos consagrar todo o nosso ser a Ti, Senhor. Realmente queremos nos derramar a Teus pés. Aquieta, Senhor, a nossa alma nesse momento. Aquieta a nossa mente, para que possamos ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. O dispensar do Teu Santo Espírito, Senhor. A Tua igreja precisa de Ti, Senhor, porque nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer. Mas em Ti podemos todas as coisas, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. É aquele que nos conduz, que nos dá luz e direção. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos e pedimos. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor, irmão. Nós vamos ainda compartilhar um pouco sobre essa noite de João 15. A conclusão desse capítulo precioso. Nós vemos que esses três capítulos, 13, 14 e 15, o Senhor está preparando os discípulos para aquele momento que seria crucial, tanto para eles quanto para nós. Quando nós olhamos para esses três capítulos 13, 14 e 15, nós vemos os discípulos na presença do Senhor, nesses últimos 3 dias, com o Senhor Jesus, e o Senhor falando coisas muito, muito especiais, e também com muito peso para os discípulos. Mas quando olhamos para tudo que está sendo relatado nesses 3 capítulos, também nós vemos o início daquilo que está sendo escrito como a nossa história. O Senhor estava preparando aqueles discípulos para que eles pudessem dar continuidade à igreja. Seria a primeira igreja, a igreja primitiva, que é realmente o início da nossa história com Cristo, da igreja. E também ele estava preparando os seus discípulos para um momento muito difícil, que seria a sua morte. Os discípulos daqui, vamos dizer assim, pouco tempo, poucas horas, ficariam sem a presença física daquele que era o seu condutor, daquele para quem eles olhavam e se espelhavam, daquele para quem eles olhavam e viam salvação. Então era um momento difícil. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, qual é o nosso momento hoje? Nós estamos nos preparando para quê? Para a volta do Senhor, não é isso? Imaginemos, irmão, vamos viajar um pouquinho na nossa imaginação. Se o Senhor voltasse daqui 10 dias, vamos colocar aí, 30 de abril. Como é que você estaria hoje? Tranquilo aí, sentadinho no... Como é que estaria seu coração? Quais seriam os preparativos que nós estaríamos fazendo? Olha, eu tenho 20 e poucos dias, ou 19, 18 dias, não sei hoje, para a volta do Senhor. E a volta do Senhor significa, irmãos, que tudo que há nessa vida irá passar. Tudo que você trabalhou, construiu, tudo aquilo que você juntou, adquiriu, as suas memórias, o seu passado, os seus relacionamentos, tudo isso vai passar. E nós vamos viver uma nova realidade na presença daquele que é o nosso Salvador. Os irmãos entendem qual é a preciosidade e o peso daquele tempo que os discípulos estavam passando para o tempo que nós vamos passar hoje. Por isso o Senhor construiu uma base nessa palavra para que eles pudessem suportar tudo aquilo que viria, consequentemente. João 15, se nós pegarmos o capítulo de João 15, nós podemos dividir ele em 3 sessões, em 3 partes distintas. Primeira sessão, de um versículo de 1 a 8, fala do nosso relacionamento com a videira, entre nós e o Senhor. E nos diz quem é o Senhor e quem somos nós. Existe uma videira verdadeira no universo e nós somos os seus ramos. Essa é a nossa realidade hoje. E se nós temos essa realidade, nós estamos ligados nessa videira, recebendo tudo aquilo que nós precisamos como suprimento de vida. E qual é a base desse relacionamento? Amor. Foi por amor
Não é verdade? O nosso Deus e Pai deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos viver nessa terra sem perecer. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira. Foi por causa desse amor que nos amou de tal maneira que Ele fez que o seu Filho se tornasse uma videira para nós. O que é essa videira senão a fonte de tudo aquilo que nós precisamos? E nos versículos de 9 a 17, que é a segunda sessão, fala do nosso relacionamento entre os irmãos. O meu relacionamento com o Nélio, com o Marquinhos, com cada um de nós, que é o relacionamento entre os ramos. E qual é a base desse relacionamento? Versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A mesma base do relacionamento de nós com a videira. É o amor. Em uma terceira sessão, está a partir do versículo 18 até o 27, fala de um outro tipo de relacionamento. Agora do nosso relacionamento com o mundo. E qual é a base do nosso relacionamento com o mundo? Versículo 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então nós vemos que quando está falando do nosso relacionamento com o Senhor e com os irmãos enquanto igreja, a nossa base é o amor. Mas quando tem o nosso relacionamento com o mundo, a base é o ódio. Os irmãos percebem o contraste disso tudo? Os irmãos entendem que lado e da onde nós fomos tirados, inseridos no ambiente celestial com base no amor, para que nós pudéssemos enfrentar a realidade, assim como os discípulos, onde essa realidade é o ódio. E é justamente o que eu queria falar, é a base, é o cerne da palavra dessa noite e também da manhã, na parte da manhã. Que o Senhor possa nos iluminar, que a gente consiga passar tudo de forma sucinta. Hoje eu quero falar nessa base que rege o nosso relacionamento com a videira e ainda o nosso relacionamento uns com os outros enquanto ramos. Os irmãos podem estar pensando, já tem alguns meses que nós estamos aqui, parece que estacionados nesse capítulo 15. Não é verdade, Fala aqui, capítulo 15 de João, alguns falam, mas de novo. Irmãos, é necessário. É preciso realmente. Se nós não entendermos que a nossa base, enquanto ramos, enquanto membros do corpo de Cristo, o nosso relacionamento quanto igreja é amor, nós vamos perecer nesse mundo que nos odeia. Talvez a gente não esteja, alguns de nós, ainda não perceba o quanto esse mundo nos é adversário. O quanto esse mundo nos é contrário a tudo aquilo que Deus deu para nós. Por isso o Senhor quer fazer de nós uma base, e essa base, como alicerce e raiz, seja o amor. Se nós olharmos para esses três aspectos dessa primeira sessão e da segunda sessão, que fala do nosso relacionamento com a videira e do nosso relacionamento com os irmãos e no nosso relacionamento pessoal, nós temos três aspectos: a igreja, o novo homem e a noiva de Cristo. A igreja tem a base no nosso relacionamento com a vida. Nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto membros de um corpo orgânico, de um relacionamento de vida com o Senhor, estamos ligados nessa videira e recebendo toda a vida que vem dela. Tudo aquilo que precisamos para que a gente possa viver nessa base de amor vem da videira. Muitas vezes a gente diz, os irmãos já ouviram isso, eu tenho certeza, algo que os irmãos falam para nós. Irmão, a gente fala para o irmão aí, irmão, fala para o irmão aí que você tem que amar o irmão, que eu te amo. Aí o irmão te fala aí, em Cristo eu te amo. A realidade é. Mas os irmãos percebem que esse dizer é um pouco subjetivo. É um pouco frio. A gente tira a nossa responsabilidade enquanto membros desse corpo que recebemos toda a vida e coloca onde? Em Cristo. Não é isso? Irmão, em Cristo eu te amo.
Quer dizer o quê? Que em mim, nas minhas reservas, nos meus conceitos, nas minhas tradições, eu posso te amar ou não te amar. O Senhor fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se nós falamos para os irmãos, tirando a nossa responsabilidade, o peso desse mandamento, que em Cristo eu te amo, os irmãos percebem que estamos alheios, nos reservando aqui. Ó, irmão, se eu pisar no seu calo, te ofender de alguma forma, você me perdoa porque é natural de mim mesmo. E isso é real. Acontece nos nossos relacionamentos. Mas nós colocamos a culpa de todas essas falhas e muitas vezes das nossas distrações naquele que não é o responsável por isso. Ele é a fonte de tudo isso. Os irmãos percebem isso? Nós fomos criados por quem? Por Deus. Não é isso? Amém? Deus é amor. Então tem jeito da criação daquele que é amor ser indiferente ao próprio amor? Os irmãos percebem que a criação, na essência da nossa criação, do motivo da nossa criação, e tudo aquilo por aquilo que nós fomos criados, é o amor. Nós vemos um outro aspecto que é o novo homem, que nós recebemos a vida dessa videira e nos tornamos um novo homem. Esse novo homem interior é criado a partir do fluir da vida da videira, que vai adentrando dentro de nós, saturando aquilo que nós somos, tirando todos os pecados, a nossa natureza carnal e nos enchendo realmente com a nova vida. Não é assim o nosso viver? Se nós olharmos para nossas vidas há 10 anos atrás, você tem visto progresso no seu novo homem ou você é a mesma pessoa? Como é que nós somos? Você acha que você mudou o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de se relacionar com as pessoas, no casamento, no trabalho, em casa, em tudo aquilo que nós vivemos? Então nós temos que pesar tudo isso. Fala real, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não sei qual o dia, qual é a experiência dos irmãos, de acordo com a nossa conversão. Mas da sua conversão, daquele dia em especial para cá, qual é a sua mudança? Qual é o progresso que você tem? O quanto de amor, eu falo de amor com realidade, existe em você hoje? E um outro aspecto desse nosso relacionamento com a videira é nós todos enquanto noiva de Cristo. A noiva ataviada, uma noiva que ama o noivo, que ama a volta desse noivo, que ama o dia, aquele dia especial em que ela vê esse casamento celestial, que se prepara com todo carinho, com todo amor, com riqueza de detalhes para aquele único dia especial. Tudo isso porque existe um relacionamento entre a noiva e o noivo. Qual é a noiva que deixa para comprar o vestido de noiva na véspera do casamento? As irmãs conhecem alguém que faz isso? Claro que não, não é? Marca o casamento para um ano depois, já faz um checklist, preciso arrumar isso, preciso fazer aquilo outro, e os meses vão passando, vai arrumando as coisas, para quando tiver um mês, 15 dias antes no máximo, esteja tudo prontinho. Que faça os ajustes na roupa, que prepara os padrinhos, prepara tudo aquilo que faz parte dessa cerimônia. Por quê? Porque o relacionamento de amor, a realidade do amor entre o noivo e a noiva, requer tudo isso, todos esses preparativos. Queria ler com os irmãos Efésios 3, 14 a 19. Presta atenção no teor dessas palavras, irmãos. Paulo diz assim: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Que Paulo está orando. E ele não está orando de forma normal, ele está orando de joelhos. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual é a família que toma o nome do Senhor? A igreja. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concejas que sejais
robustecidos com o poder pelo Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de a inteira plenitude de Deus. Tem uma outra versão que fala que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essas palavras nos diz respeito à igreja, que nós precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior, para que esse homem interior que é Cristo faça morada em nossos corações, a fim de que, arraigados e alicerçados em amor, sejamos capazes de conhecer o amor de Cristo. E que amor é esse? Amor que excede todo o entendimento. E qual é a consequência de quando isso acontece? Nós somos tomados por toda a plenitude de Deus. Irmãos, existe aqui uma base, a fim de que sejais arraigados e alicerçados em amor. Na nossa vida secular, nós trabalhamos, nós lutamos, nós nos desgastamos e nos envelhecemos, tentando criar uma base financeira, uma base sólida para que a gente possa viver uma vida tranquila. Essa é a nossa realidade. Para a nossa família, para os nossos filhos. Nós tentamos ganhar o máximo de dinheiro possível, para que esse dinheiro possa trazer tranquilidade financeira. Nós adquirimos bens, construímos casas, tudo aquilo que é possível para que haja uma base, um alicerce, para que você tenha conforto, paz e segurança nesse mundo. Não é isso? Estou errado, irmãos? Essa é a nossa vida. E não tem nada de errado nisso, isso é até normal. Desde que fazemos isso com o seguinte pensamento: o que nós vamos levar disso? Nada. Mas, olhando de uma forma em que a palavra nos diz e nos ensina, qual é a base, qual é o alicerce que você tem preparado para quando o noivo chegar? Nós, enquanto membros do corpo de Cristo, e todos nós somos realmente membros, porque nós fomos ligados e estamos ligados nessa videira, e essa ligação não é de boca para fora, não é de doutrina, é algo de vida, e eu tenho certeza que os irmãos têm essa realidade. Nós estamos alicerçados nessa base, nessa raiz que é o amor. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque se nós não tivermos a realidade dessa base, desse relacionamento, nós vamos precisar repetir João 15 até quando o Senhor voltar. Você sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar saturados, falando, nossa, vai falar João 15 de novo. Mas se nós não tivermos essa realidade de amor e esse entendimento de que nós precisamos desse relacionamento pautado em amor, nós vamos ter que repetir. Quem é pai aqui, mãe, sabe que quando um filho te desobedece, um filho não faz aquilo que é certo, e você fala para ele uma vez, você fala duas vezes, o filho está ali temando, está sofrendo, está queimando a cara. Você já viu quanto isso entristece o nosso coração? Falou, meu filho, está errado, não faz assim, faz assado. Se você fizer isso, vai acontecer isso, aquilo. Pai, mas eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso fazer com a minha cabeça, eu preciso fazer com os meus pensamentos, não é assim que ele fala? Mas se você como pai fala assim, rapaz, mas eu já passei por isso, aprende, eu estou te falando, isso não vai dar certo. Não é assim que faz. E nós como pais, muitas vezes perdemos a paciência, perdemos a paz, a gente para de dormir, fala, meu filho está sofrendo por isso, e eu posso ajudar, e ele não aprende. Pensa no coração do nosso pai. O nosso relacionamento, irmãos, tem que ser de amor, visto que nós estamos ligados na mesma videira. A mesma vida que habita em qualquer um dos irmãos aqui, habita dentro de mim. Nenhum de nós, enquanto membros desse corpo, enquanto ramos ligados nessa videira, temos vida diferente. A vida que está dentro de cada um de vocês, pode olhar um para os outros aí, irmão. Vamos olhar uns para os outros. Isso traz realidade para nós.
É a mesma vida. Embora cada um de nós temos peculiaridades e experiências diferentes. Vivamos de forma diferente, trabalhamos e temos experiências completamente diferentes. Saiba que talvez a sua experiência seja mais dura do que o irmão, você vive de uma forma diferente do que o irmão, mas isso não interfere nessa mesma vida que habita dentro de nós. Isso mostra que é verdadeiramente possível nós vivermos numa base de amor. João 13, versículo 35 diz assim: nisto conhecerão todos os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, essa base de amor, esse amor que nós temos dentro de nós, mesmo que muitas vezes não lancemos mão desse fruto, é ele que nos identifica. Quando o mundo olhar para nós, olhar para dentro da igreja e olhar para cada um de nós, se tiver amor, eles vão falar: ali há um discípulo do Senhor. Ali tem um seguidor do Cordeiro de Deus. Ali tem alguém especial. Mas isso é tão real que se não houver esse amor, se não houver essa realidade disso, o mundo vai olhar para você e não vai ver nada de especial em você. Não vai ver nada especial em mim e em você, nada de diferente em nós. E isso é que pauta os nossos relacionamentos. No nosso trabalho, como é que é o seu relacionamento? Irmãos, muitas vezes trabalhamos com pessoas 10 anos e as pessoas não sabem que nós somos cristãos. Pessoas que a gente vive ali 8 horas por dia, mais tempo que você vive com a sua esposa e com seus filhos. Durante 10 anos, você conversa sobre futebol, você conversa sobre os problemas da empresa, você conversa com dinheiro, você conversa sobre um carro, sobre todas as coisas. Durante 10 anos, isso é possível, isso é real. E um dia você quer convidar essa pessoa para a pregação do Evangelho. Você falou: vai lá na minha igreja que vai ter uma reunião especial. Você vai ser muito bem-vindo. A pessoa olha para você. Da onde você está me convidando? Irmãos, eu acho que isso é triste demais para nós. Mas se você tratar essa pessoa que trabalha ali do seu lado diferente, com amor, com compreensão, com entendimento, talvez você nem precise pregar o Evangelho para ela. Essa pessoa vai falar: ó, fulano de tal é diferente. Aqui todo mundo nos trata dessa forma, é tudo desse jeito e é normal. Mas ele é diferente. Tem algo nele que é diferente. Qual é a função do ramo? Dar fruto, não é isso? Nós estamos ligados nessa videira para que a gente possa dar fruto. E qual é o fruto mais excelente em nós? É o amor. E quando nós oramos, no versículo 16 de João 15 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e des frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Aqui fala de que tudo quanto nós pedimos ao Pai, Ele vai conceder a nós. Enquanto ramos, enquanto fruto. Tem o relacionamento do ramo e do fruto. Se você tem a realidade de que é um ramo e está produzindo fruto, você vai pedir o que para o Senhor? Mais fruto. Essa é a nossa realidade. Então, quando nós oramos, o Senhor fala: Senhor, eu quero produzir mais fruto. Eu não tenho a realidade de amar o meu companheiro que trabalha ali do meu lado 8 horas por dia, ou o meu vizinho, ou até mesmo a minha esposa e os meus filhos. Essa realidade não é de amor. Eu não amo o irmão que senta do meu lado lá nas reuniões do sábado e no domingo. Não tenho essa realidade, Senhor, mas eu preciso amá-lo. Se nós orarmos dessa forma, qual será a resposta do Senhor? Você acha falar: ó, não, você não está preparado para amar o Marquinhos ainda não. Vem cá, preciso te disciplinar, preciso te corrigir, preciso te exortar. Você acha que Deus vai falar isso para você?
Deus vai encher o seu coração de amor de uma forma. E quando nós olharmos para o Marquinhos, você fala assim, ô meu irmão, como é que está a sua vida? Qual é a sua necessidade? Muitas vezes o Marquinhos está ali com o coração apertado, um ano desempregado, com problemas em casa, com problemas na esposa, com problema com os filhos e ali, mas está firme nas reuniões todos os dias, mas nós não sabemos. Aí precisa de alguém sentar do lado dele e falar, irmão, como é que está a sua vida? Como é que você está? Os irmãos entendem o que é esse relacionamento de amor? Se nós tivermos, olha como isso é muito claro, e a gente complica essas coisas porque nós somos seres humanos e somos carnais. A nossa fonte é a única, é uma fonte de vida e é única e vem do Senhor. Nós estamos todos em iguais condições. A nossa condição de quê? De ramo é de dar fruto. E nós temos o mesmo objetivo, que é dar frutos para agradar ao nosso Senhor e cumprir aquilo que nós fomos designados. Logo pensamos e é necessário fazer uma reflexão. Qual é a sua base hoje? Em que você está procurando suprimento de vida? Qual é a sua condição? E qual é o seu objetivo na vida? Se nós estivermos em bases diferentes, objetivos diferentes, em desigualdades de condição, será impossível haver amor entre nós. É impossível haver amor. Por isso é que a palavra nos diz no versículo 8 que o mundo nos odeia. No mundo existe relacionamentos e cada relacionamento tem o seu interesse. Dificilmente há um amor genuíno. E quando há, ele é bem temporário. Como é que é os casamentos de hoje em dia? Qual que é a durabilidade desses casamentos? A grande maioria deles tem prazo de validade. A hora que o marido desagrada a esposa, ou a esposa desagrada, ou tem alguma coisa, ela já começa a pensar, não, preciso largar dele, preciso pensar em outra coisa, preciso tocar minha vida parece estar parada, está estacionada, está nessas coisas, porque não tem amor. O vínculo é um interesse e cumplicidade de companheirismo. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade na igreja, e pensamos, eu tenho orado, eu tenho frequentado as reuniões, eu leio a Bíblia esporadicamente, vou nas conferências, as irmãs se reúnem, né, na segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês, eu tenho ido me reunir com as irmãs, os irmãos participam das reuniões normais da igreja, mas aí pensamos, o que está faltando em mim para que eu possa dar mais fruto? Parece que eu estou vivendo uma vida na igreja meio cinza, assim, meio sem cor. Não tem aquele estímulo, aquele desejo, aquela alegria de estar reunido com os irmãos. Me parece que as reuniões são todas as mesmas, escritas em letras pretas em branco, sem muito colorido. Se eu não for numa reunião, essa não vai me fazer falta, que se eu for na próxima será igual a mesma. Como é que está a sua vida secular? Você tem trabalhado, estudado, vida da igreja, estudado, trabalhado, vida da igreja, e as coisas vão dessa forma. E nós vamos aprendendo a viver culturalmente, tradicionalmente e com esses mesmos hábitos. Muitos de nós vêm na igreja no sábado, não precisa nem dirigir o carro. Parece que ele vem sozinho. Pode soltar ele, ele vem sozinho. Tradicionalmente. Irmãos, eu não sei qual é a realidade dos irmãos, mas eu estou falando de algo que é real. E nós precisamos ser realmente sinceros diante do Senhor, porque nós vamos viver daqui para frente, se os irmãos ainda não têm essa percepção, de tempos muito difíceis, muito difíceis.
Não pense que esses tempos que vão se aproximando pela volta do Senhor, nós vamos ter paz, vamos ter bonança, essa tranquilidade que nós temos aqui, não. Vão ser tempos difíceis, porque a palavra nos diz isso. Se você não crer na palavra, eu sinto muito, mas é o que a palavra diz. E nós vamos precisar de um lugar de refúgio, de um lugar onde nós vamos ser acolhidos, fortalecidos, amados, para que a gente possa suportar tudo que está por vir pela frente. E esse lugar é a igreja. Não pense que você vai encontrar refúgio na casa do seu irmão de sangue, de um parente ou de um outro, que ele vai estar sofrendo tanto quanto você e não vai ter condições de te ajudar. A realidade desse mundo, ela é de mal a pior. Então, o Senhor está preparando os discípulos e nos preparando para o que está por vir. E quando nós vivemos uma vida tradicional por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós nos tornamos aquém de tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós parecemos que estamos separados. E aí vai de coração para coração. Vai do nosso relacionamento com a videira. Do seu relacionamento daquele que é a fonte, que é o objetivo e que é a nossa condição. Se você está com o coração em dia, se o seu relacionamento com o Senhor é realmente de intimidade com o Senhor, quando estamos nessa pasmaceira, nesses dias cinza, basta uma fagulha. Você já toca, fala, opa, nossa, graças a Deus. Você está lá no grupo familiar com 2 ou 3 pessoas somente, o irmão fala alguma coisa, uma oração simplesmente, se lê só um versículo, aquilo já enche o seu coração, você fala, ô Senhor, graças a Deus que eu estou aqui. Mas se o seu coração está maltratado, está machucado, está distante do Senhor, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de tradição, cheio de tudo aquilo que nós temos realmente está dentro de nós, arraigado em coisas que nos afastam de Deus e dos irmãos, aí você precisa de muitos estímulos para isso. Vou falar de um casamento de novo, porque é o nosso relacionamento enquanto noiva do Senhor. Um relacionamento quando está desgastado, e o marido e a mulher chegam à conclusão, falam, nós precisamos fazer algo para que esse relacionamento possa melhorar, que nosso casamento possa reavivar, possamos ficar bem. Vamos fazer uma viagem. Aí eles fazem a viagem de 6 dias, 5 dias, 7 dias, não importa o tempo. Nossa, bom demais, passamos dias maravilhosos, vimos coisas bonitas, não houve briga, não houve discussão, né? Que nossa, foi bom demais. Chega em casa, foi bom, e mostra as fotos de aquilo todo, e aquele tempo foi maravilhoso. Daqui 15 dias você tem que fazer outra viagem. Percebe? Aí, se tem condições, faz. Se não tem. Aí você começa a trocar. Não, vou dar um presente para ela, vou fazer um presente para ele, vou fazer uma comida que ele gosta. Não estou falando que nada disso é errado. Mas eu só quero mostrar para os irmãos que a busca na base está sendo errada. A busca da base para que possa consertar as coisas é na base onde há o amor. Se você precisa de dinheiro, você vai no banco, não é isso? Se você quer comprar uma carne ou alguma coisa para cá, você vai no supermercado, no açougue. Por que você vai buscar amor onde não há amor, lá no mundo que só há ódio? Os irmãos estão entendendo? Então são estímulos que nós buscamos para nós mesmos, que funciona temporariamente. Na igreja, muitos de nós tocamos no louvor, na palavra, nos enchemos do Senhor, aquilo realmente muda o nosso coração e nós não saímos daqui da mesma maneira que entramos. Mas tem muitos de nós que entra, canta, ouve a palavra, ora e sai daqui da mesma maneira que entrou. Igualzinho. Aí o que ele passa? Nossa, eu preciso mudar de igreja. Lá não está bom para mim. Eu preciso procurar algo novo, algo que reaviva-me. E aí vai procurar o quê? Show de luzes, um palco bonito, uma banda aqui com guitarra, bateria, teclado, tecnoeletrônico, aquilo vira aquela energia, aquela coisa, né? E o irmão está aqui pregando e falando com som alto, e ele tá, nossa, e sente a presença de Deus, e aquilo vai e fala, puxa vida, aqui encontrei o meu lugar.
Quando é segunda-feira, ele está igual aquela bexiga que vai esvaziando, sabe? Fica enrugadinha assim, feinha, né? O balão, quando você enche ele está bonitão, mas aí, quando ele está quase vazio, ele está enrugadinho. Aí fala, nossa, eu preciso ir lá de novo. Não há transformação. É o que a Bíblia fala de fermento da alma. Incha, fica bonito, fica grande, mas não há transformação. Não tem peso, não tem realidade de amor. Aí você precisa de um outro estímulo, de algo que te faça sentir aquela mesma coisa, aquela mesma adrenalina, a dopamina é derramada no seu cérebro, você fica... tá. Os irmãos percebem isso, eu sei que os irmãos sabem do que eu estou falando. Irmãos, mas isso é temporário, são estímulos passageiros. É tudo paliativo, é algo que conserta ali, passa uma maquiagem, que parece bom, mas que não vai trazer salvação e nem mudança nas nossas vidas e nem condição do nosso coração. Infelizmente, o mundo tem essa sutileza conosco. O inimigo de Deus faz com que a religião incha, mostra algo tão bonito, tão grandioso, tão maravilhoso, e você se torna escravo daquela droga, daquela coisa ruim, que você precisa toda semana, mas você continua sendo a mesma pessoa. Tratando mal as pessoas, tratando mal a família, a esposa, os filhos, não tem relacionamento de amor com os irmãos. Você só precisa daquela dose todo final de semana. E aí quando você se decepciona, é uma pancada tão grande, irmãos, tão grande, que dificilmente você consegue voltar para trás. É uma cilada tão grande de Satanás, derruba-nos de uma forma tão grande, tão doída, que você acha que não tem caminho. Mas graças ao Senhor que nós temos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós podemos nos arrepender, podemos voltar para trás, seguir esse caminho, ser suprido de vida novamente e novamente tocarmos nesse Deus amoroso. Queria ler, para terminar com os irmãos, eu queria ler a experiência de Éfeso, da igreja em Éfeso, com os irmãos, lá em Apocalipse 2. A igreja em Éfeso tem umas certas peculiaridades aqui. Primeiro, o nome. O tradicional grego traduz Éfeso como desejável. Algo bom, né? Éfeso foi fundada por Paulo e foi escrita 2 cartas para Éfeso. O livro de Efésios, Paulo escreveu, e essa carta é escrita pelo próprio Senhor Jesus. E aqui há algo que nós precisamos prestar atenção. Ele diz, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor está dizendo à igreja em Éfeso, e assim tem para nós, que ele tem todo o controle da igreja e todo o suprimento da igreja e conhece a condição porque ele está andando aqui no meio de cada um de nós. E os irmãos conhecem um pouco dessas 7 cartas às igrejas. O Senhor tem um padrão quando escreve as igrejas. Ele mostra as virtudes, depois ele mostra as mazelas, e aí mostra o remédio, a cura para essas coisas. E aqui não é diferente. Olha como é que era a igreja em Éfeso. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Pergunta os irmãos, era uma igreja boa, tinha virtudes? Uma igreja que fazia obras, estava trabalhando para o Senhor, cuidando dos irmãos, cuidando da igreja. Uma igreja que tinha labor. Labor é algo especial, é algo que sai de dentro de nós, é como um encargo. Uma igreja que não suportava a maldade humana, colocava esses homens à prova e não deixava que a maldade do homem, aquilo que é carnal, entrasse dentro da igreja. Uma igreja que combatia as heresias,
Ou seja, para combater as heresias tem que ter conhecimento da palavra, entendimento do que está acontecendo. Então era uma igreja que conhecia de Bíblia, que era zelosa pelos irmãos e que tinha perseverança. Ou seja, uma igreja firme, uma igreja fiel. Uma igreja boa. Se você falar que nós temos uma igreja dessa forma hoje, você entra para ela? É claro. Fala, puxa vida. Mas aí vem um ponto. Versículo 4, o Senhor fala: tenho, porém, contra ti. Aqui o Senhor elogia, mostra todas as virtudes, e agora o Senhor mostra qual é a mazela da igreja em Éfeso. Qual é a falha da igreja em Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste aquele melhor amor. Eu tenho, porém, contra ti que perdestes o brilho da tua salvação. Eu tenho, porém, contra ti que perdestes o coração de gratidão por aquele que é o teu Salvador. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste de tocar no amor pelo qual eu te constrangi a entregar a sua vida por mim. O Senhor está falando para ela. Ou seja, uma igreja fiel, que fazia tudo certo, mas que abandonou a base. Uma igreja que fazia tudo aquilo que nós fazemos, firme e fiel, mas que fazia todas essas coisas sem amor. Isso nos mostra que nós podemos viver uma vida completamente correta, fiel, vida de igreja normalzinha, certinha, sem problemas, tudo, e fazer tudo sem amor. Essa igreja fazia isso, por que nós não podemos fazer? Tenho, porém, contra ti que abandonaste, é algo consciente, o primeiro amor. Os irmãos se lembram do dia da sua conversão? Acho que todos nós nos lembramos, né? E eu estava pensando isso quando estava preparando essa palavra. Eu lembro que eu tinha de 8 para 9 anos, nós morávamos em Brasília, e nós tínhamos um vizinho de uma denominação, um pastor de uma denominação, que cuidava da gente, né? Cuidava de lá, visitava, pregava o evangelho para os meus pais. E esse pastor deu um panfleto para o meu pai, de uma reunião que eles iam ter no final de semana, e esse panfleto estava escrito assim: Deus faz tudo por você. E o que você faz para Deus? Eu não tinha entendimento do que isso significa, né? E meu pai leu, eu lembro que aquilo impactou o coração do meu pai, da minha mãe. E aquele panfleto ficou lá e eu li aquilo. E eu mesmo, uma criança, li aquilo, ficou na minha mente. Eu não tinha entendimento do que aquilo significava, mas ficou na minha mente. Deus faz tudo por você. E o que você faz para Deus? Eu não entendi o que significava. Mas isso pesava no meu coração. Eu falava, Senhor, eu não faço nada para Deus. O que eu posso fazer para Deus? Eu era criança, não entendia. 3 ou 4 anos depois, nós voltamos para Uberaba e nós fomos visitar uma outra denominação que tinha uma escola bíblica de férias. Nas férias de julho, aí eles faziam uma semana ali com as crianças e tudo. E ali eu entendi o que Deus fez por mim. Deus me amou sem eu ter feito nada por Ele. Foi-me dito isso, e eu fiquei numa alegria, irmãos, porque vira e mexe, aquilo vinha na minha mente, eu falava, o que eu faço para Deus? Era um peso realmente. E eu lembro que eu falei para minha mãe, falei para meu pai, puxa vida, aquilo tomou o meu coração, e ali eu vi que o Senhor tomou o meu ser. Porque eu não precisava fazer nada para Ele, para que Ele pudesse me amar. Não precisava nada, Ele me amou da maneira que eu era. E hoje eu percebo que Ele me chamou quando eu li aquele panfleto, né? E eu falo, puxa vida, Senhor. Né? Esse foi o dia que eu me entreguei ao Senhor. Eu tinha 13 para 14 anos. Aquilo foi realmente especial para mim, porque mesmo muito jovem eu tinha um peso dentro de mim. E o Senhor trabalhou nas nossas vidas, trabalhou na minha vida, na vida da minha família, de uma forma
que se a gente encontrar para os irmãos, muitas vezes os irmãos podem até não acreditar o quanto o Senhor fez por nós. E aí eu olhei para trás e falei, puxa vida, Senhor, obrigado. Né? Porque me lembrei desse primeiro amor do Senhor. E aqui fala que a igreja em Éfeso, e muitos de nós abandonamos esse primeiro amor, de forma consciente. Abandonar é forma consciente. Mas no versículo 5, o Senhor dá o remédio, dá a solução para nós. Ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor fala, lembra de onde caíste. Volta ao passado, revisita o teu passado para que você possa saber, entender o que te fez esvaziar ou esfriar desse amor tão maravilhoso. Faça um autoexame. Se nós olharmos para a igreja em Éfeso, irmão, seria difícil, porque aqueles irmãos, a primeira carta de Éfeso, lá em Efésios 1,15, diz assim, Paulo falando à igreja em Éfeso, por isso também tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Havia amor, havia fé e amor na igreja. Isso a Bíblia não relata, mas aproximadamente 30 e poucos anos atrás. 30 e poucos anos depois, o Senhor fala para ela que não tem mais amor. E ela fala, volta nesse período, vê aonde caíste. Irmãos, se nós fizermos isso, nós vamos chegar a duas conclusões. Nós vamos achar um motivo específico, é uma conclusão. Eu me fiz esfriar, algo machucou o meu coração por isso, ou por aquilo, ou por alguém, ou por aquilo outro. Vai haver um motivo específico. E você pode não encontrar também dentro do seu coração esse motivo. Então você tem que cavar um pouquinho mais fundo aí. E pedir ao Senhor, Senhor, me faz compreender porque eu estou nessa situação de viver uma vida tudo certa, mas sem amor. E nós temos a tendência em nos justificar. Foi por isso, foi por aquilo, foi por alguém que falou alguma coisa, tal pessoa fez isso, alguém falou aquilo para mim, aconteceu isso na minha vida. Olha como é que é a palavra. Arrepende-te. Arrepende-te. Quando nós nos justificamos, nós estamos colocando a culpa em outra pessoa, em outra coisa, em outra situação. Mas a palavra fala para a igreja e para cada um de nós, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. O que é voltar à prática das primeiras obras? É você ter entendimento que quando o Senhor te salvou, você era um livro em branco. Voltar à prática das primeiras obras é você conseguir viver uma vida em amor com simplicidade e singeleza de coração. Não é fazer mais obras, não é ler mais a Bíblia, não é tentar gostar do irmão, forçar uma amizade, tentar fazer as coisas dessa forma, não é isso. É você tocar naquele amor que te salvou. Para isso tem que haver arrependimento. Arrependimento o que é? Mudança de mente. Conversão, corrigir, recorrigir a rota, mudar de rota. Quando nós vamos tirar a habilitação aí, fala em conversão, os irmãos sabem, né? Virar à direita, virar à esquerda, mudar de rota, mudar de direção. Então, arrependimento é dessa forma. Se hoje estamos vivendo, eu falo cada um de vocês que estão me ouvindo, e eu falo por mim mesmo, uma vida cinza na presença de Deus, é necessário que nós façamos esse autoexame. Se você olha para a vida da igreja com tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos que o Senhor tem feito para nós, mostrado para nós, feito por nós e na vida dos irmãos que a gente conhece, e nós mesmo assim não vemos colorido nessa vida da igreja,
Nós precisamos fazer esse autoexame. Eu queria pedir licença ao contexto aqui e ler o versículo de 1 Coríntios 11, que fala da mesa do Senhor nesse texto, mas no versículo 28, que diz assim, 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Quando falamos da mesa do Senhor, só para a gente poder inserir isso, nós falamos de uma mesa de amor, daquilo que o Senhor fez por nós, da prova do amor do Senhor por nós. E o Senhor fala aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, é necessário que paramos, olhamos para dentro de nós, entendamos e nos arrependemos da onde nós caímos. Versículo 31 diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você olhar para dentro de você, conseguir fazer um auto-julgamento da onde você caiu, do porquê você caiu, e houver a realidade do arrependimento, que arrependimento também precisa de entendimento da situação, nós não seremos mais julgados. A Bíblia fala que a gente pode ficar devendo qualquer coisa, né? A gente tem que pagar as nossas dívidas e ser correto. Mas quanto ao amor, nós sempre seremos devedores. Ou seja, não há limites no amor. E ele ainda diz mais: se não venho a ti, voltando para Apocalipse 5, diz assim, segunda parte do versículo: se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é a realidade de mover o candeeiro? Você perde o seu testemunho. Lembra de João 13:35? O que nos identifica é o amor. Se esse amor não é evidente em nós, você perde o testemunho. É removido o teu candeeiro, a iluminação. Mas se nós nos arrependermos, esse amor é abundado. Ele é exuberante. Ele só vai aumentando. O Senhor fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Versículo 7. Vou pular o 6 porque não é o foco da nossa mensagem essa noite. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até o irmão compartilhou conosco que a vida do cristão é uma vida de vitórias. Nós algumas vezes somos derrotados, mas na grande maioria das vezes nós precisamos viver uma vida de vitória. E hoje o Senhor tem colocado diante de nós uma realidade que nós possamos viver uma vida, uma realidade, uma experiência com base no amor. Se isso não é a nossa realidade, como diz a palavra, você ainda está um pouco cinza, nós temos esse remédio aqui que foi dito no versículo 5 para nós, para que nós possamos ser vitoriosos. E isso nos dá uma realidade, como diz lá em Efésios 3, de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando isso acontece conosco, nós vamos ter a realidade de desfrutarmos e nos alimentarmos da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, vida de vitória na presença de Deus, baseados no amor. Irmãos, não é uma palavra de exortação, não quero que os irmãos pensem dessa forma. Mas é uma palavra que tem que nos despertar. Todos nós temos necessidade de amar e sermos amados. Nós fomos criados para isso. Todos nós temos necessidade de desfrutar do amor. Quando você desfruta do amor, seu rosto melhora, seu humor melhora, você trata as pessoas melhor. Quando nós tocamos no amor do Senhor, seu coração se enche de alegria, de prazer, mesmo que lá fora esteja uma tempestade, daquelas terríveis, você esteja com dificuldade, mas você toca no amor do Senhor, você fica, nossa, eu tenho um Deus que me ama. É assim com os nossos relacionamentos.
Quando a gente toca no amor das pessoas, a pessoa te ama de uma forma que você consegue perceber isso, tocar. O nosso espírito testifica com o outro, você fala, puxa vida, coisa boa, que comunhão boa, né? Foi bom te encontrar, foi bom falar contigo. Marido e mulher, quando estão bem, né? Um está bem, o outro dá sorrisos, a risada. Né? Isso é nossos relacionamentos. Os irmãos querem ver como é que isso funciona, assim, rapidamente, para terminar? Isso tem muito a ver com as irmãs. A nossa casa, nossa família, é algo especial, irmãos. Aonde é a nossa casa, marido, esposa e filhos, é algo dado por Deus. Quando a irmã não está bem, ela está magoada, está triste, isso os maridos e filhos podem prestar atenção nisso. O ambiente da casa muda. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nisso. Quando a irmã não está bem, que é a dona da casa, que rege todo aquele, vou dizer assim, todo aquele império que é a nossa casa, quando ela não está bem, o que é esse ambiente? Aquele ambiente, aquilo que nós estamos acostumados, da normalidade do nosso dia a dia. Quando não está bem, muda. Quando isso acontece lá em casa, eu pergunto para a Raquel, como é que você está? Tudo bem? Quando eu sinto que o ambiente não está bem. Estou falando alguma coisa que não é verdade aqui, irmãos? Isso é amor. Na casa, principalmente, quando aquela que é a dona daquele império, daquele castelo não está bem, o amor parece dar uma murchada ali, umas coisas. A comida não fica a mesma coisa. A arrumação da casa não é a mesma, a paciência, as coisas dessa forma. E as irmãs procuram, quando tem dinheiro, procuram estímulos, né? A Raquel não queria que eu falasse dela não, irmãos. Mas eu vou falar que quando eu vejo que ela está assim, a faxineira sofre com ela. Porque aí ela quer mudar os móveis de lugar, quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Né? E são estímulos que a gente busca para que possa mudar, que a gente possa, né, fazer uma mudança. Isso é natural de nós. E na vida da igreja aqui também, nós também temos buscado muitos estímulos. Mas que nós possamos buscar esses estímulos de amor na base correta. Sempre naquele que é realmente o verdadeiro amor. Amém? Os irmãos me perdoam me alongar um pouquinho, eu queria fazer uma oração para os irmãos, mas a reunião não terminou. Né? Os irmãos podem compartilhar aqui um tempinho. Né? Nós temos misericórdia dos irmãos aqui, mais uns 10 minutinhos dá. Pedir aos irmãos que fiquem em pé, para a gente fazer uma oração. E logo depois nós vamos completar essa palavra com a porção dos irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ainda continua falando conosco, nos dando a sabedoria e o entendimento de que tu és a base de todas as coisas, Senhor. Obrigado por tanto amor se dispensado a nós. Nos perdoa se ainda não conseguimos desfrutar dele com toda a plenitude que tudo é, que tudo aquilo que vem de ti. Mas nós queremos estar arraigados e alicerçados nessa base, Senhor. Que o Senhor possa realmente nos conduzir, nos ensinar, limpar e lavar os nossos corações, para que possamos viver um ambiente, desfrutar na realidade do teu grande e imenso amor, pelo teu cuidado amoroso por nós. Louvado seja o Senhor. Amém?